os times da região. Veja aí. Clássico regional pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Ituano recebe no Novelli Júnior o time do Bragantino. O Galo de Itu perdeu para o Santos na estreia do estadual por 3-0 e só a recuperação interessa. Agora o Braga procura a segunda vitória seguida, depois da boa estreia contra o São Bernardo. A partida será às 5 horas da tarde. O Capivariano vai até a capital enfrentar o São Paulo. O caçula do Paulista perdeu na estreia do estadual para o Red Bull e agora precisa vencer para não ficar muito atrás no grupo D. A partida será às 7h30 da noite no Morumbi. O Red Bull Brasil estreia em casa para tentar assumir a liderança do Grupo 1. O adversário será o Penapolense. O técnico Fabiano Heller não deve fazer muitas mudanças no elenco do Toro Louco. A partida será às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Também às 7h30 da noite, o Rio Claro enfrenta o Marília fora de casa em busca de recuperação. Mas a missão não vai ser fácil. O time do técnico Buião estará bem desfalcado. O atacante André Luiz e o zagueiro Pitt estão no departamento médico e não devem entrar em campo. O Mojimirim vai jogar em casa, mas o adversário será o embalado São Paulo. O Sapão deve entrar com o mesmo time usado no primeiro jogo. A partida será às 10 horas da noite no Romildão. Alô, Buião, quero você aqui, hein, Buião? Buião tem muitas histórias para contar. Grande Buião. E agora a Ponte Preta, põe na tela. O primeiro jogo deixou a desejar. A primeira impressão não pode durar muito tempo. O campeonato ainda tem bastante jogos, dá pra gente recuperar esses pontos que a gente perdeu dentro de casa. Agora é focar na quinta-feira contra o Palmeiras. A possível reação pontepretana no Paulista pode passar pela escalação de Pablo. O zagueiro chegou do Avaí logo nos primeiros dias do ano, mas um problema no joelho o impediu de estrear com a camisa da Macaca no último domingo. Acho que todo atleta quer estar em campo, né? E eu não sou diferente. É difícil você não poder ajudar os companheiros dentro de campo, mas faz parte da profissão, né? Você tá apto a isso. Então, você tem que ter paciência. Foi o que eu tive, fiquei uma semana no departamento médico, agora tô pronto. Pablo e todo o time terão que trabalhar para corrigir rápido um problema crônico, a bola parada. Dos 3 gols sofridos pela Ponte contra a Portuguesa, 2 saíram de cobranças de escanteio. E a questão não surgiu em 2015. Desde o ano passado, a equipe vem tomando gols desta maneira. A gente tem que trabalhar bastante para que isso não venha acontecer que nem ano passado. Né? Você tem que estar trabalhando sempre, fazer o melhor dentro de campo para que não venha acontecer esses erros do passado. Né? Pelo menos o revés de domingo serviu para mostrar para os novatos que na Alvinegra Campineira a pressão não demora muito para aparecer. O atleta tem que saber lidar com isso. A Ponte é grande. Tranquilo para mim isso. Tem que saber lidar com isso. Bom, aí está o time da Ponte. Jogo programado para esta quinta-feira, às 19h30. Com relação ao ingresso, daqui a pouco o CH vai comentar sobre a possibilidade da Ponte diante do Palmeiras. Mas com relação ao ingresso, o que é que aconteceu? Era 200 e aí abaixou para 100, hein, Vinícius? Isso, o Batista. A informação que a gente recebeu há pouco é dessa modificação. Os ingressos agora para o torcedor da Ponte, para o setor dos visitantes, é de R$100. O que a gente apurou é que desde quando foi anunciado o valor de 200 a inteira e 100 a meia entrada, a Ponte já havia tentado conversar com o presidente Paulo Nobre. O representante da Ponte foi o Giovanni de Marzio, o vice-presidente da Ponte, conversou com o Paulo Nobre, mas num primeiro momento não conseguiu reverter estes valores. E hoje a Ponte pediu para que a Federação Paulista de Futebol entrasse nesta briga e aí sim os valores modificados. Agora o valor é único, R$100 para o torcedor da Ponte. Olha, R$100 já é um valor alto. 200, valor proibitivo. Absurdo, insano. Esse é o grande problema dessas arenas. A arena fica maravilhosa, extraordinária, com cadeiras almofadadas, banheiro com mármore e tal, mas o valor é proibitivo. O futebol se transformou num negócio muito caro. Antigamente não tinha a estrutura que existe hoje, né? Era o treinador, quando muito tinha lá um preparador físico.
Hoje a comissão técnica tem 15 pessoas. É um negócio impressionante. É o treinador, 2 ou 3 auxiliares, é o cara da preparação física, depois tem mais 2 ou 3 auxiliares. E por aí vai, é nutricionista, é o médico, é assessoria de imprensa. É um gigantesco aparato para colocar um time em campo. E aí o ingresso fica caro. Aí vem a arena, faz a arena maravilhosa, extraordinária, mas não dá para colocar num preço popular. Esse setor, que é o setor sul, atrás de um dos gols ou nas proximidades lá, é, segundo a informação que eu apurei, um dos setores nobres do estádio. E foi lá que foi possível acomodar a torcida da Ponte. Por isso, o ingresso foi colocado a R$200. Aí tem uma determinação da polícia, porque só nesse setor há separação, há um determinado espaço com mais segurança, não justifica. O R$200 que anteriormente estava sendo cobrado é indecente. O 100 é proibitivo, é muito caro. Então eu sugiro que a torcida não vá nesse jogo, Batista, porque não dá para pagar esse valor. Desculpe, mas não dá. Tudo bem, tem a estrutura do Palmeiras, tudo, mas eu não posso aqui utilizar o microfone, a tela da Band aqui, para sugerir, ó, vá para o estádio. A 100 mangos é muito caro. Fora viagem, cambista, não é só isso, né? Não dá, não dá. Aliás, essa arena aí que ficou maravilhosa, eu ainda não o conheço, só conheço pela televisão, mas ela tem um grave defeito, não tem estacionamento. Você vai na Arena Barueri, é uma maravilha, o estacionamento é embaixo do campo, embaixo do gramado. Toda a área que foi utilizada para fazer o gramado, embaixo dela foi construído a área de estacionamento. Lá na Arena do Palmeiras não tem estacionamento. Faz um estádio daquele tamanho, com aquela estrutura, e não tem lugar para estacionar. A imprensa, por exemplo, tem que largar o carro na rua, ou então estacionar num shopping lá próximo que tem. E também não tem lá, que é um grave problema, um problema sério também no caso para a imprensa, cabines de rádio, que também não tem nas arenas. Eu estive lá na Arena Pernambuco e a pessoa, a emissora de rádio, né, a equipe de rádio que faz a transmissão, não existe cabine. Você fica lá numas cadeirinhas lá e tal, inclusive se chover, vem tudo em cima do equipamento, vem na cabeça. Lá também é um problema, não tem cabine disponível. Eles acomodaram lá as emissoras de rádio de São Paulo em camarotes, mas não tem um setor destinado a cabines. Custava alguém que desenhou o estádio perguntar para alguém, porque aqui no Brasil é diferente da Europa. Lá não tem emissora de rádio que faz a cobertura, como tem aqui no Brasil, não é verdade? Cultura diferente. É totalmente estrutura diferente. Custava perguntar para alguém, reunir lá 4, 5 chefes de equipes, lá diretores das emissoras de rádio, perguntar o seguinte: nós vamos construir aqui uma arena, tá certo? Aí, padrão europeu. Ali... Mas aqui tem a questão das rádios. Então, como é que funciona esse negócio? O que é bom para vocês? Ele estava lá. Sabe quem estava lá? O tal do incompetente motivado. Ele está em todos os lugares. Ele é múltiplo. É aquele cara que fica lá querendo participar e tal. O cara é incompetente. Aí tem um assunto, ele quer participar. Como é que ele faz, Batista? Aí daqui a pouco surge um assunto que é complicado e tal, e ele fala: eu tenho a solução! Mas ele não tem. Aí todo mundo olha para ele. E aí ele fala qualquer porcaria lá, entendeu? E depois fica defendendo a ideia. E os imbecis acreditam ainda, isso que é o pior. O negócio é o seguinte, é jogo complicado, mas o Vinícius pode falar um pouco mais sobre o time que treinou para a gente comentar o que pode acontecer amanhã. Pois é, esse é o grande dilema, Batista. Afinal de contas, o Guto manteve o mesmo time que treinou ontem com 3 atacantes. As novidades são o Pablo entrando na zaga no lugar do Rafael Silva, o Fernando Bob no lugar do Josimar e o Birubiru entrando no lugar do Tomás. Existe a possibilidade do Matheus também substituir o goleiro Reinaldo. Eu particularmente acredito que o Matheus irá para o jogo, mas apesar dele ter treinado num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, como queiram, com 3 atacantes de ofício, eu acho que dificilmente ele irá colocar este time em campo, fora de casa, diante do Palmeiras. Bom, trocar o goleiro, colocar o Pablo na zaga e tirar o Josimar do time para pôr o Bob, isso aí não tem jeito, né, Guto? Não dá, porque se você não fizer isso, você vai ter problema lá na arena. Para começar o papo, treinou muitos dias aí, ou 2 dias ou 3, o Birubiru, o Fábio Santos e o Rildo. Isso é despiste. Ele não vai jogar com 2 caras de velocidade na arena, porque ele nem arrumou a cozinha ainda. Ele nem arrumou o sistema defensivo. Isso é despiste. Ou ele vai jogar com Birubiru e Fábio Santos, ou vai jogar com Rildo e Fábio Santos. Ele não vai botar três atacantes.
E se não colocar, Carlos Henrique? Quem vai jogar? O Tomás? Pode ser que apareça o Juninho. Pode ser que apareça o Rony. Bruno Silva e Bob vão jogar. Cajá também. O quarto homem de meio campo ou mais um atacante, ele vai decidir na hora. Eu, como palpite, joga Pablo com o Chaves na zaga, troca o goleiro. Bob joga com o Bruno Silva no meio, com o Cajá. Acho que o Tomás joga. E se não jogar, entra um meia ali. Rildo e Fábio Santos. O Birubiru fica por enquanto no banco. Eu colocaria mais um volante e colocaria lá na frente, no lugar do Fábio Santos, o Birubiru para arrebentar a defesa do Palmeiras. Paulinho entrou bem no jogo. Olha, contra a Portuguesa. o Vinícius mandou um WhatsApp aqui e nós vamos encerrar aqui o bloco em homenagem ao Pablo. Vamos encerrar o bloco. O Foguinho vai meter o som na caixa. É o Pablo da Rocha. Pablo ou a Rocha? Hã?